Olá, gente. Vamos dando continuidade aqui à nossa aula 3, né? Vamos falar no caso, o exercício que a gente vai estar fazendo. Bom, como eu falei, a gente tem vários, no caso vários não, desculpe, né? Nós temos dois tipos principais de sombra, né? Que é as sombras Ray Tracing e as sombras Shadow Map, né? Que as sombras Ray Tracing são aquelas de sombras duras, e Shadow Map já de sombras mais suaves, tá joia? Bom, e em detalhe que o Shadow Map ele é feito por mapa de pixels, né? E nós também temos, né, como foi falado, os tipos de luzes, né? No caso, em relação à área de atuação, que é o quê? Que é a área light, o fake area light, que é simulando, né, essa área light, e o volumic light, né, que é como se fosse aquele cone, né, que a gente coloca usando, no caso, a luz spot, tá? Aquele cone de luz que tem volume, tá joia? Bom, nessa aula eu queria que a gente estivesse fazendo três imagens, tá? Vocês vão estar simulando essas imagens aí no 3D, tá joia? Usando o software e o XSI, e vocês vão estar fazendo três imagens para mim. Uma utilizando a técnica de area light, tá? Ou seja, simulando uma entrada de luz um pouco mais suave, né? Que é uma luz indireta, tá joia? E outra também é uma imagem que vocês vão estar usando fake area light, ou seja, né, a area light falsa, né? Simulando também uma luz suave, indireta, tá joia? E o terceiro, vocês vão estar podendo usar, no caso, o Area Light, ou no caso, o Ray Tracing padrão, ou o Fake Area Light, né? Ou seja, qualquer uma das técnicas em si, tá? E simulando, neste caso, uma luz dura, direta, tá joia? E, além de ter uma luz dura direta nessa terceira imagem, também vai ter uma luz suave indireta. Como é que vai ser isso, mais ou menos, né? A gente, então, no caso, vai ter três imagens ao total que eu queria que vocês fizessem como exercício. A primeira usando Area Light, a segunda usando uma Fake Area Light e a terceira utilizando, no caso, qualquer uma das técnicas, no caso, né, o Ray Trace, o Shadow Map, o Area Light ou Fake Area Light, mas tendo duas técnicas dentro. No caso, uma luz dura direta, como se fosse a luz do sol, e uma luz suave indireta, né, como se fosse, no caso, né, uma outra luz entrando dentro da sala. Por exemplo, quero que vocês façam, para facilitar em relação à modelagem, vocês vão estar fazendo um cenário mais ou menos como esse aqui. Não precisa se preocupar com a textura, com nada disso. Só coloca um chão, coloca vários pilares, tá? Coloca duas janelas mais ou menos, tá joia? Isso aqui pode ser fechado, não precisa ter escada, nada disso. E aqui vocês vão estar colocando nesse lado esquerdo uma porta grande. Que aí o que é que vocês vão estar fazendo? Vamos supor que é só esse cenário que vocês vão estar usando. E deixa a câmera como se estivesse nessa posição aqui mais ou menos. Então a primeira luz, né, que vocês vão estar colocando é o que? Lembrando que um detalhe que não foi falado, né, quer dizer, o que eu falei agora, né, mas no caso eu acho que na aula conceitual eu não falei. Quando eu falo luz suave, também é uma luz indireta. Essa luz suave é como se fosse, no caso, aquela luz do sol, ou a luz de ambiente, né, a luz atmosférica, no caso, puxando mais para o começo do dia ou para o final do dia, ou seja, que não é muito forte, que você já vê que as sombras já tem um pouco de difusão. Tá? Então essa é a luz suave indireta que eu estou falando. E no caso também a luz dura ou direta é justamente como se fosse essa luz que é do sol, que é uma luz direta, que não tem difusão nas sombras. Tá? Então só para que vocês saibam o que é essa luz suave ou indireta, né? E luz dura ou direta. Tá bom? Então o que acontece? Na primeira imagem, né, que vocês vão estar mandando, o que é que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar fazendo utilizando o Area Light. Tá? No caso, esse aqui já é como se fosse a terceira imagem, no caso, né? Que isso aqui é a imagem do sol, ali como está com a cara de como se fosse ali umas 3 horas da tarde, mais ou menos, tá joia? Então aqui a gente tem mais a luz do sol aqui. Não se preocupa com a luz ambiente, né? Em relação a essas coisas. O que eu quero saber é em relação às principais luzes aqui que vocês vão estar usando. Então eu vou estar mostrando aqui umas imagens só para que vocês vejam vários tipos. Essa aqui é, como eu falei, simulando como se fosse o tipo de luz, no caso do sol, né? Ficando o tipo de sombra Ray Tracing, tá joia? Você vê que assim, que quase não tem suavização aqui nas bordas, tá? Das sombras, tá joia?
Esse daqui já é, ó, você já pode ver que a sombra já é mais suave, tá bom? Acredito ainda que é a luz do final do dia, né? Então esse aqui já deve ser lá por umas 5 horas da tarde, mais ou menos, tá? Então assim, repara que a luz ela já é mais difusa, então, desculpa, as sombras já são mais difusas, tá joia? Né? Então no 3D a gente pode simular isso aqui usando o tipo de sombra Shadow Map, ou no caso o tipo de luz, né, Area Light ou o próprio Fake Area Light, tá bom? Para simular nessas bordas aqui, tá bom? Um pouco mais difusas da sombra, tá joia? E nós temos um outro exemplo aqui, já ainda no caso com a Ray Tracing, né? Isso aqui já é o sol, você vê que é bem forte, tá bem saturado aqui. Só que, olha só que interessante aqui, nessa imagem, que quando a sombra bate, a gente vê nessa parte aqui de baixo toda, né, tem uma sombra mais dura, tá joia? Mas repara que aqui no cantinho você já consegue visualizar aqui uma sombra um pouco mais suave, tá joia? Mas assim, aqui o ruim é que aqui não dá para enxergar muito bem, não dá para visualizar muito bem. Mas é mais ou menos isso que vocês vão estar fazendo, colocando nesse cenário aqui, tá, renderizando uma imagem com Area Light, tá joia? A outra imagem utilizando Fake Area Light, né, as duas, no caso, tanto o Area Light quanto o Fake Area Light é para simular uma luz suave, indireta, entrando por essa porta que vai estar aqui do lado esquerdo, tá joia? Como está justamente aqui, tá joia? O sol está vindo da esquerda para a direita, né? E a terceira, vocês vão utilizar as duas técnicas, no caso, né? Vão estar utilizando duas. Uma utilizando, no caso, uma luz direta e a outra utilizando uma luz indireta, tá? Ambas entrando aqui pela porta. Ou seja, pense como se fosse o seguinte: a luz do sol ela vai entrar como luz direta, vai estar demarcando, e você vai estar colocando uma outra luz, né? Ou seja, como se fosse uma outra point lá, né? E colocando ela, por exemplo, se eu for utilizar o Area Light, para que ela se torne um pouco as sombras um pouco mais difusas. Por exemplo, pense comigo o seguinte: aqui nessa paisagem, né, nesse cenário, só que eu posso falar aqui, você tem uma luz direta vinda do sol, que são essas sombras aqui, ou seja, a sombra geral do cenário, mas você pode ver que nessa parte aqui do topo tem umas sombras um pouco mais difusas, tá? Aqui em cima, né, quase não dá para ver, mas tem as bordas delas são mais difusas. Então são essas aqui nessa parte de cima aqui que entre aspas, né, no caso se a gente for jogar para o mundo 3D, ele está usando uma outra point lá, né, ele usou uma point só para o Ray Tracing e outra point aqui em cima, tá, para simular entrando aqui uma luz um pouquinho mais fraca, tá joia? Uma luz aqui mais fraca, mas que as sombras já são mais difusas, tá? Ou seja, já é no caso uma luz suave e indireta aí, tá bom? Então são 3 imagens que eu queria que vocês estivessem fazendo como exercício, tá joia? Então era isso que eu queria estar passando aqui para vocês, tá bom? E não se esqueçam de estar estudando em relação sempre à intensidade das luzes, as atenuações, lembrando que as luzes sem ser a do sol, né, as luzes principalmente incandescentes e fluorescentes, elas têm atenuações, tá joia? E depende até a luz a luz do sol também, se for ela muito cedinho, né, ou bem já para perto do entardecer, então você já pode já colocar um pouquinho de atenuação também. No caso, quando não tem atenuação, é aquela luz dura, direta mesmo, de meio-dia, né, do sol de meio-dia, tá? Então, assim, é isso que vocês vão ter que estudar bem aí, tá joia? Então é isso que eu queria estar falando e a gente se vê então na próxima aula. Um abraço e até lá.